Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à nossa live com o Mestre Eli. Tô só digitando aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa live com o Mestre Eli. Vou só fixar o comentário aqui, tá? Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda live do ABRP. Boa noite, professor. Oi, Lorena, tudo bom? Tudo bem? Que alegria vê-lo de novo, encontrá-lo em outra live. Alegria é minha. Muito feliz de o senhor ter aceitado o nosso convite. Hoje conversamos pela ABRP, que é a Associação Brasileira dos Residentes de Psiquiatria, e é o nosso segundo ABR Play. E estamos muito felizes do senhor ter aceitado o nosso convite. Que bom. Eu selecionei, algumas perguntas que foram enviadas a nós e temos uma primeira pergunta bem interessante. Inclusive, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Por que devemos estudar psicopatologia na residência? Devemos estudar psicopatologia na residência ou até já antes, na graduação, estudar e morrer estudando psicopatologia, né? Psicopatologia é fundamental em psiquiatria. É como o exame físico na medicina de uma forma geral. Ninguém questiona se o exame físico é importante na medicina. Sim. E na psiquiatria, claro que o exame físico também é importante, e tem, além do exame físico, o exame psíquico, que é básico. E é especialmente importante porque em psiquiatria a gente tem muito pouco recurso em termos de exames complementares. Então, o diagnóstico depende muito dos sinais e sintomas. Então, você tem que estudar psicopatologia para reconhecer os sinais e sintomas, poder fazer diagnóstico sindrômico. Senão, não tem como fazer um diagnóstico adequado. Verdade. E, inclusive, como o senhor falou, a gente não tem exame, né? Então, é muito do que a gente observa quando o paciente ainda está entrando no consultório. A gente já vai observando como ele está se comportando na sala de espera. Antes mesmo dele entrar, né? A gente já observou se ele está muito agitado, se ele está mais calmo. Sim, na esquina, se você está vendo o paciente da janela, já começa o exame psíquico, né? Sim, Antes de fazer a primeira pergunta, antes de cantar o nome do paciente, você já observa muita coisa. sim, se ele está bem vestido, se está com higiene preservada. Bom, pessoal, antes de fazer a segunda pergunta para o doutor, eu queria falar que o sorteio do livro dele vai acontecer, do novo livro do doutor Elie Cheniot, e tá no feed para vocês participarem desse sorteio, tá? Vocês já têm algumas pessoas presentes na live. E tem as regras lá no feed, tá? Se não tiver ainda, algum colega já vai colocar. Mas para participar do sorteio do novo livro, lá no feed. Feitando a luz aqui. Posso passar para a segunda pergunta? Sim, sim. O professor considera que atravessamos um momento de desvalorização no ensino da psicopatologia na residência médica psiquiátrica? No Brasil? Sim. Eu acho que já foi pior, né? Agora, acho que teve algum ressurgimento do interesse na psicopatologia, mas a diminuição do interesse é uma coisa mundial, né? Quer dizer, nos Estados Unidos nunca houve interesse, né? Psicopatologia é originalmente europeia, né? Nasce na França, na Alemanha. E nós herdamos, né? Influência europeia, influência portuguesa, mas nos Estados Unidos talvez nunca tenha chegado plenamente. E a coisa piorou com o avanço
neurobiologia, do conhecimento sobre o cérebro. Foi um grande avanço, mas a gente ainda sabe muito pouco sobre o cérebro. Mas a neurobiologia, as neurociências dão um conhecimento explicativo, né? Uhum. Por que que adoecemos, ou pelo menos tenta explicar, né? E não, de maneira nenhuma substitui a descrição fenomenológica, a descrição dos sinais e sintomas. E a questão também das modernas classificações psiquiátricas, a partir de 1980, com DSM-3, critérios operacionais. Então, o diagnóstico ficou mais fácil, mas não necessariamente melhor, não necessariamente válido, porque tem uma pobreza muito grande quando a gente vê os critérios diagnósticos, né, os DSMs, mesmo as CIDs. E então ficou meio dispensável, né, aparentemente, conhecer bem as alterações psicopatológicas, né, distinguir ideia, alucinação verdadeira de pseudo-alucinação, essas sutilezas, até mesmo a diferença de comportamento impulsivo e compulsivo. Então houve uma simplificação, então um atalho, né, tornando a coisa mais rápida, aparentemente mais fácil, mas eu acho que pior. Aí ficou parecendo que psicopatologia era uma coisa desnecessária, um detalhamento inútil, uma perda de tempo, coisa de quem não tem o que fazer na vida. Se é tão simples lá aplicar os critérios diagnósticos. Então, acho que essas duas coisas contribuíram. O avanço da psicofarmacoterapia, então, tem antipsicótico, então não faz diferença se a ideia é delirante, ideia é deliroide, relacionação verdadeira, pseudo-alucinação, antipsicótico faz melhorar do mesmo jeito, então por que perder tempo fazendo essa distinção, né? Uhum. Sim, faz total sentido, professor. E também, É a coisa de pela um questão. pragmatismo, completando, desculpa, meio burro, né? Ah, vamos, coisa, é muito do norte-americano, né? Vamos ser mais pragmáticos, né? Não perder tempo com Uhum. coisas aparentemente desnecessárias, mas que são mais profundas. Sim. E muitas vezes o psiquiatra, falando assim, de um modo grosseiro, tem muitos pacientes para atender, né? E às vezes não quer perder tempo exatamente com esse exame físico, quer que seja algo rápido, olha assim, superficial, né? Já vai prescrevendo. Aliás, você cometeu as quatro falhas, você falou exame físico. Ó, exame mental. Mas, porque eu ia até comentar sobre exame físico, você leu minha mente, que divulgação do pensamento, né? Patologia, você está ouvindo o meu pensamento. Porque o médico, de uma forma geral, está examinando pouco fisicamente os pacientes. Sim. Desenvolve um monte de exames complementares, mal tocam nos pacientes, a cardiologista que não ausculta o coração. Mas isso é péssimo, né, na medicina, Uhum. mas é menos ruim fora da psiquiatria porque tem os exames complementares, né? Você não examina o Sim. paciente direito, às vezes o exame complementar salva, né, permite você fazer o diagnóstico. Mas em psicopatologia, em psiquiatria, não, como eu falei, isso não conta com os exames complementares. Então você examina mal o paciente, aí faz o diagnóstico errado, consequentemente o tratamento está errado, E é uma não bola de tem neve. jeito. É. Sim, faz total sentido. Inclusive, ontem eu estava estudando sobre apatia e, tipo, são muitas sutilezas, por exemplo, entre apatia e depressão, né? E se a gente não tiver um olhar atento, de fato, para o paciente e pela descrição dos sintomas dele, a gente acaba errando, de fato, o diagnóstico. Trata algo achando que é uma coisa, mas é outra. Confunde sintoma negativo da esquizofrenia com depressão. E justamente o afeto é muito diferente nas duas situações, né? Você tem um embotamento afetivo na esquizofrenia, né? Um empobrecimento da expressão afetiva, enquanto que o deprimido, mesmo parado, ele tem uma intensidade grande da expressão afetiva, né? Uma tristeza contagiante, né? A gente tem Sim. empatia, né? Normalmente. A gente fica triste quando está do lado de alguém com uma depressão, né? Uhum. Sim, Mas em tem relação ao razão. esquizofrênico, a gente não tem muita empatia. O afeto não é contagiante, né? É uma coisa vazia ou tola. Uhum. Neutra, né? Talvez. Bom, temos mais pessoas na live. Só lembrando, pessoal, que o sorteio do livro tá lá no feed,
tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta para o professor, pode colocar na caixinha que está no Story, que no final eu vou selecionar algumas para fazer para o professor, tá? Vou fazer mais uma pergunta para o doutor. Você acha que a psicopatologia é uma disciplina que evoluiu ao longo das últimas décadas? Podemos ainda esperar alguma transformação? Não, acho que não evoluiu, mas também acho que não deveria evoluir, porque os sinais e sintomas são os mesmos, né? Talvez a neuropsicologia tenha contribuído melhor para o estudo da cognição. A gente vê, por exemplo, a classificação de memórias, memória implícita, memórias, no plural, memórias implícitas, memórias explícitas, e todas as subdivisões, que acho que acrescentou alguma coisa, mas basicamente desde que a psicopatologia começou, no século XVIII, com o Esquirol na França, com na Alemanha, Griesinger, naquela época eles tinham tempo de olhar os pacientes, né? Os pacientes não melhoravam nunca, porque não tinham tratamento eficaz, eles não ficavam olhando no celular toda hora, eles tinham tempo, não tinham um monte de empregos, então eles podiam lá ficar parados, olhando para os pacientes, batendo papo com os pacientes, e descrevendo sintomas, dando nome para os sintomas. Mas de lá para cá as maluquices são as mesmas, né? Aí de vez em quando alguém quer inventar, dependência de celular é diferente, não muda o objeto. Dependência pode ser de uma substância, de jogo, de algum familiar, de uma paixão amorosa, né? De um objeto de paixão amorosa, ou de celular, ou de tecnologia. Não muda praticamente nada. Dependência com as mesmas características, né? Não dá para inventar Dá para inventar um diagnóstico novo, uma categoria nova, mas isso é uma coisa bem pouco válida, né? Porque a base da dependência é praticamente a mesma, né? Você pode ser dependente de um monte de coisas, mas a psicopatologia é a mesma, né? Sim. Se não, sei lá, tem medo de a fobia de gato, mas se o gato for branco, muda o nome. Se o gato for preto, é outro nome. Sim, sim. E, doutor, sabemos que o professor tem grande interesse no estudo da psicopatologia, através da sétima arte. Pode nos contar um pouco sobre isso? Sabemos quem falou, né? Porque tem um livro, né, que eu escrevi com o professor Landeira, da Psicologia da PUC, aqui do Rio, Cinema e Loucura, Conhecendo os Transtornos Mentais através dos Filmes, da Arte Média. Eu sempre fui um cinéfilo, né? Aí o professor Landeira coordenava uma disciplina na graduação de Psicologia da PUC, que era Cinema e Psicopatologia, uma coisa assim, e não tinha um livro-texto. Ele mandava os alunos lerem o 14º ainda, não tinha 15º, botava um filme para eles assistirem em vez da aula, e depois mandava os alunos responderem uma prova, sei lá o quê, lendo o 14º. Aí, como ele sabia que eu gostava de cinema e já era psiquiatra, ele me chamou, escrevemos o livro. Então, tanto que no livro eu boto muito dos filmes que são elucidativos ou mais famosos, que ganharam Oscar, coisas assim, mas também muitos dos meus filmes favoritos eu fiz questão de colocar, né? Então, até uma das coisas que me levou para a psiquiatria foi na adolescência gostar de cinema e gostar de cineastas que lidam muito com essa coisa de mental, psicopatológica, como Hitchcock tem muita coisa psiquiátrica, muita coisa psicanalítica. Woody Allen, a mesma coisa. Você vê, na maioria dos filmes dele, tem alguém fazendo tratamento psicoterápico, deitado no divã, controlando aquelas neuroses. Fora também literatura, né? Machado de Assis, Nelson Rodrigues. Então, muita coisa de arte me levou para a psiquiatria. E agora só mais velho que aí eu estou retornando às origens, né? Aí da psiquiatria eu estou voltando para a arte. A arte me levou para a psiquiatria está me levando de volta à arte. E os filmes são bem interessantes como recurso didático, porque
quase todo mundo gosta de filme, né? De cinema. Então você pode usar. Então existe um estímulo, né? Você mostra um filme, a pessoa vai se interessar. Mas tem muita coisa errada nos filmes, errada no sentido de não descreverem de uma forma fidedigna como é um transtorno mental. Por exemplo, aquele filme Uma Mente Brilhante, que ganhou o Oscar, aquilo não é esquizofrenia de jeito nenhum, né? O personagem do Russell Crowe, que é o John Nash, né? Que existiu na vida real, né? Aquilo de maneira nenhuma parece esquizofrenia. Ia falar paciente, o personagem, e aí, não sei se o filme é fiel à biografia do John Nash, que ganhou o correspondente ao Nobel de Economia. Ele tem umas alucinações com modalidades combinadas, né? Então ele via lá um colega de quarto, ouvia a voz dele, ficava conversando com ele e ainda tocava no colega de quarto. Então teria uma alucinação auditiva, visual e tátil de toque ao mesmo tempo, o que não acontece Sim. quase nunca em transtornos psicóticos de verdade, né? O paciente que descrevesse assim, eu pensaria num quadro dissociativo, como da antiga histeria dissociativa. Uhum. Mas tem alguns filmes assim que mostram bem, sem pensar muito. Por exemplo, tem um filme aí bem antigo do Billy Wilder, chamado Farrapo Humano, com Ray Milland, que ganhou o Oscar pelo papel, que mostra muito bem alcoolismo, tem cena de delírio tremens. Ou Dustin Hoffman, que ele faz o papel de paciente com Asperger, Rain Man, que ele o Tom Cruise faz o papel de irmão dele, mostra muito bem que é autismo, síndrome de Asperger. Tem Tem alguns bons exemplos, mas tem o do Richard Gere, que ele mostra o bipolar, eu só esqueci o nome do livro. Mr. Jones, O Mr. Mr. Jones mostra Jones. bem também. Mostra Sim. muito mais mania, depressão não mostra muito bem não, mas mania mostra bem. Sim. Ele com cheio de autoconfiança, sobe no alto de uma construção, sem menor medo de cair. Uhum. Vai no teatro, quer cantar. Ah, é. Não, porque vai reger a orquestra lá, invade o É. palco, música Uhum. clássica. Acho que é Beethoven. Dá Uhum. todo o dinheiro que ele tem lá para um colega de trabalho que ele acabou de conhecer. Bem maníaco. Bem Assim, forte, libido aumentada. eu gosto também de, tipo, como se fosse uma forma de psicoeducação para os pacientes, né? Porque às vezes eles Sim. não sabem, têm muitas dúvidas, e quando assistem algum filme podem até se identificar um pouco, voltar na próxima consulta e tirar alguma dúvida também, Assim, você pode indicar para os pacientes. né? Para transtorno bipolar, eu indico muito um livro da Kay Jamison, que é editado no Brasil, Uma Mente Inquieta. Sim. A Kay Jamison é uma pesquisadora sobre transtorno bipolar, coautora do principal livro do mundo sobre transtorno bipolar, e ela tem transtorno bipolar. Uhum. Então, ela é um depoimento autobiográfico muito legal. Ela é super fã do lítio e de psicoterapia. E ela tem um transtorno bipolar grave, já teve sintomas psicóticos, tentativas de suicídio. É Então, tem fantástico transtorno esse livro. bipolar mesmo, né? Não é borderline, não. Sim, é fantástico o livro. E às vezes, lendo o livro, eu li já. Dá vontade até de chorar quando ela faz alguns relatos específicos. A gente fica imaginando o sofrimento que ela tem, né? Tipo, não é fácil ser bipolar. Ah, tem até um filme que ela faz uma pontinha no papel dela mesma. Né? Não lembro como é que é o filme, não, mas é uma história assim, de dois adolescentes que estão internados numa clínica psiquiátrica. Aí eu acho que os dois têm transtorno bipolar, um se apaixona pelo outro, claro, né? Libido aumentada. Aí eu acho que um deles vai procurar a Kay Jamison, porque ela é famosa, né? O filme é fraquinho, mas é interessante que a gente vê a Kay Jamison em pessoa, né? Não só ler. Ver como é que é a cara dela, né? E ouve a voz dela, né? Uhum. Acho que eu não assisti esse filme ainda. Vou procurar pra É, ver se eu assisto. nem lembro o título. O filme é fraquinho. Vale a pena por causa da Kay Jamison. O romance é meio bobinho do casal. Professor, uma próxima pergunta. Qual a importância dos manuais diagnósticos no ensino da psicopatologia? A importância de ir contra, né, a psicopatologia, né, prejudicar a psicopatologia, né. Eu falei agora há pouco, né. Tem uma simplificação, aí fala lá delírio. É você que entenda delírio do jeito que você quiser. Né? As definições que tem são muito simples, como se fossem as coisas
com conceituações, definições homogêneas, como se não houvesse polêmica, e delírio, assim, na prática, né, para dar um exemplo, não tem nenhuma definição boa, perfeita, né, do Karl Jasper, juízo falso, de conteúdo impossível, com convicção extraordinária, que não sofre influência. Na prática, a gente considera muitas ideias que não preenchem todos esses critérios como delirantes. Então, tem uma flexibilidade, ou seja, embora a gente tenha assim, a falsa impressão que é uma coisa clara, né, que é um delírio, mas na prática a definição não tem uma definição precisa. Né? Sim. Se for usar a definição precisa do Jaspers, vão sobrar poucos delírios, né, nos pacientes da vida real. Sim. Então, se quiser aprender psicopatologia, não veja o DSM-5, né? Nem psiquiatria, na verdade, serve para ensinar, né? Aquilo é para pesquisa só. Uma coisa até importante, eu uso em pesquisa, mas é para pesquisa. Mesmo para o diagnóstico na prática, ajuda, né? Porque também não... os transtornos mentais são mal definidos, mas as únicas definições que tem são os DSM e CID. O diagnóstico nosológico tem uma utilidade, mas também é uma coisa precária, né? Porque não são verdadeiras doenças que são descritas. Tem até a humildade de chamarem transtornos mentais e não doenças mentais. Porque uma verdadeira doença é definida basicamente pela causa. As doenças infecto-contagiosas são as doenças mais bem definidas. Mas como em psiquiatria as causas são praticamente não conhecidas, a classificação é por sinais e sintomas, que é uma forma muito ruim, muito pouco válida de classificação nosológica, né? Mas é o que temos por enquanto. Enquanto a gente não conhecer melhor o cérebro, bem melhor, a gente vai ter que fazer diagnóstico com base em sinais e sintomas, o que é muito pouco válido. Sim, e muitas vezes o paciente vem numa primeira consulta já, tipo, ávido por um diagnóstico. O que é que eu tenho? Mas muitas vezes a gente não consegue exatamente dar, porque a gente precisa observar um pouco mais, ver o que é que vai aparecer um pouco mais. Meio que a gente acaba tratando o sintoma a princípio, o sintoma principal, e aos poucos a gente vai definindo o diagnóstico. E isso às vezes causa um pouco de angústia para o paciente, que sempre tem a pressa de saber o que é que tem, né? Mas na medicina, de uma forma geral, às vezes até demora, mas o diagnóstico tem que fazer um monte de exames. Sim. Às vezes fica assim meses, né, pesquisando até descobrir. Em psiquiatria, às vezes, na primeira consulta, acho que na maioria das vezes, na primeira consulta, você pode depois mudar o diagnóstico, né? Você vê que está errado, a evolução, o curso da doença surpreende, parece alguma coisa nova, mas frequentemente, com o tempo, né? Mas a primeira consulta tem que ser uma consulta mais longa. Sim. Dá para fazer, na maioria das vezes, um diagnóstico, primeira hipótese, bem fundamentada, né? Quando você tem as informações, tem tempo para examinar o paciente. Para observar, né, a psicopatologia. Você dá o diagnóstico, não quer dizer que a esquizofrenia exista. Mas o diagnóstico existe, mas como doença, com certeza não existe. Porque é só descrita como uma reunião de sinais e sintomas, com uma questão cronológica. Então, você faz o diagnóstico, mas se aquilo existe mesmo na vida real, você trata com base naquele diagnóstico. Mas se é uma doença mesmo na vida real, aí é outra história. Sim. Uma próxima pergunta. Ambulatório geral ou ambulatórios de diagnósticos específicos? Qual mais vantajoso para o período de formação de um residente? No geral, com certeza. Embora eu tenha um ambulatório específico de transtorno bipolar, então os residentes que quiserem participar do meu ambulatório estejam à vontade. Pode entrar, porque mas aí por interesse pessoal meu, na minha linha de pesquisa, mas acho que para a formação do residente tem que ser uma coisa mais ampla, ver um pouquinho de tudo. Eu, por exemplo, eu não tive, na minha época, na residência, não tinha, lá no IPUB, a gente não viu criança nem idoso.
Então, eu não tive psiquiatria da infância e adolescência, não tive gerontopsiquiatria, então eu fiquei com essa deficiência. Então, esse é um prejuízo que eu levo, né? Uhum. Essa limitação. Então, quanto mais ampla Sim, o, a- o, est- o ambulatório, o leque de pacientes, melhor. sim, sem dúvida. Né? Até porque faz com que a gente pense um pouco mais sobre qual seria o diagnóstico, né? Porque é uma caixinha de surpresa no ambulatório de geral, né? Você não sabe o que é que vai vir. Quando é um ambulatório específico, você já se sabe, ah, vou atender só bipolar. Mas no geral pode vir qualquer coisa, né? Você está lá para aprender psiquiatria Aham. de uma forma ampla, depois você vai se subespecializar, né? Sim. Uma próxima pergunta. Sabemos que o senhor é hoje referência nacional quando o assunto é psicopatologia. Quais são as suas inspirações na psicopatologia e o que te motivou a aprofundar no estudo desse tema? A inspiração já foi na graduação, no internato. O professor Paulo Pavão era meu professor na graduação, depois no internato. Eu ficava, eu via junto com ele os pacientes e ficava enchendo o saco dele. Pavão, como é que estava o pensamento desse paciente? Pavão, como é que estava a memória? Na época eu não, acho que eu não percebia não, mas provavelmente ele ficava incomodado comigo, porque eu ficava perguntando demais. E também o professor Miguel Chalub, que é um dos grandes psiquiatras da história do Brasil, um grande conhecedor de psicopatologia, fora todos os outros conhecimentos dele. Aliás, hoje, minutos atrás, fiquei sabendo que ele está internado com Covid em CTI, então está bem preocupado, que já é idoso, está com 81 anos, e ele é, sem dúvida, uma grande referência para mim. Então, gostar de psicopatologia também é muito graças a ele. Uhum, tá. E o que te motivou a aprofundar nesse estudo? Foi, tipo assim, essa admiração pelos professores? Sim, e também de gostar de pacientes. Eu lembro de, na graduação, jogar ping-pong com uma paciente que estava internada na enfermaria do Pedro Ernesto, da UERJ, onde eu fiz a graduação. Ela tinha uma psicose puerperal. Ela com certeza tomava antipsicótico, ela estava toda rígida. Então eu ganhava fácil dela no ping-pong, que ela não conseguia acertar a bola com a raquete. Mas ficava assim fascinado. O que é a doença mental, né? O que passa-se na cabeça dela? Então, os pacientes, especialmente pacientes graves, né? Eu gostei, me levou à psicopatologia foi ficar dentro das enfermarias, ver paciente grave, paciente com esquizofrenia, paciente com transtorno bipolar, essas coisas tão diferentes do normal, não esses transtornos mentais mais bobinhos, né, mais leves. Não, eu sempre gosto de coisa grave, sintoma raro, né? Às vezes que eu vi pseudo não, que eu vi festividade de cerácea, não séria, cerácea, Uhum. é uma coisa rara hoje em dia, né, na síndrome catatônica. Devo ter visto, acho que no máximo duas, três vezes na vida. E eu fiquei impressionado, cada uma das vezes que eu fiquei impressionado. Obediência automática, essas coisas que fazem parte da catatonia são impressionantes. Uhum, verdade. Acho que eu só vi uma vez. É, Inveja dos alienistas do século XVIII, né? Eles veem tudo. tem uma Claro que pergunta eles não aqui que o conseguiam melhorar senhor. paciente nenhum, né? Nenhum paciente melhorava, mas Tem uma pergunta aqui que talvez o senhor não queira responder, que é exatamente sobre infância e adolescência. Que é quais as é, especificidades da psicopatologia na psiquiatria da infância e da adolescência? eu não entendo nada disso. Para mim, pessoas começam a existir aos 18 anos. Até então é só um projeto de gente. Tá, então vamos para a próxima. Psicopatologia na era da internet, telemedicina e WhatsApp. Nos sinais e sintomas dos pacientes não muda nada, né?
pode mudar a aula, né? Agora eu tô de saco cheio de dar aula online, é muito chato. Você não sabe se as pessoas estão dormindo, se foram embora, se estão no banheiro, se estão comendo, se estão rindo, se estão chorando. Então, que às vezes até pergunta, né? Mas você tem que incentivar. É diferente, né? Quando você não tem um Sim. contato humano, né? Presencial. Mas o senhor Então, considera que tem algum prejuízo no exame mental, por exemplo, ah, quando a sim, gente... sim, sim. Exatamente. Atrapalha muito. Não é a mesma coisa, né? Porque tem o examinador, né? A pessoa que faz o exame psíquico, ele está provocando alterações, ele influencia o comportamento do paciente durante o exame, né? Então, não é uma mera observação, é diferente de... Claro que, sei lá, como se for, tem até tido que fazer consultas online, né, por WhatsApp, pelo Zoom, pelo Skype. O extremo, a coisa pior seria ver um vídeo, né? Tem paciente gravado, você fazendo psico com base no vídeo. Você pode fazer, mas tem um prejuízo, você não interagiu com o paciente. Assim, pela internet você interage, mas é uma interação que é prejudicada. E, embora também presencialmente, agora, com o Covid, você e o paciente de máscara, isso também atrapalha. Primeiro, você não vê a expressão facial do paciente plenamente, né? Vê os olhos, né? Os olhos fazem parte do sorriso, né? Aliás, eu passei a prestar mais atenção no papel dos olhos no sorriso agora, com todo mundo de máscara. Mas prejudica também a fala, a audição, né? Com você de máscara, o paciente não entende, aí você fica em dúvida. Porque eu falei baixo, a máscara está atrapalhando, ou o paciente está, por exemplo, tendo alucinações auditivas, está prestando atenção nas vozes, por isso que não ouviu direito o que eu falei. Ou às vezes o paciente fala e eu não entendo. Pode ser porque ele está com hipofonia, está deprimido, ou é a Sim. máscara que está atrapalhando mesmo. Então isso atrapalha o exame psíquico, a máscara, né? Gera um pouco de confusão na gente, né? No examinador, no caso. Sim. Falar em experiência sobre máscara, eu tô com um paciente atualmente que ele tem um pouco de surdez. E eu falava com a máscara, ele não conseguia escutar. Eu tive que realmente tirar a máscara para ele poder fazer a leitura labial e entender o que eu estava tentando perguntar para ele. Então, a máscara, assim, atrapalha, principalmente em pacientes que têm algum prejuízo de audição, né? Porque eles não conseguem mais fazer a leitura labial. É. Tá inferno essa pandemia, né? Pensa, Sim, não tinha que acabar logo, né? sim. Chega logo Tomar vacina. logo essas vacinas, é. Tá. Tem uma pergunta boa. Aí pior, ainda bem que não é assunto, mas fico me chamando para falar sobre a saúde mental na pandemia, não tenho a menor vontade de falar sobre isso, né? O tempo todo ouvindo falar de Covid, de pandemia, ainda vou falar sobre isso do ponto de vista psiquiátrico. Ainda bem que isso não é o tema hoje, não tenho a menor vontade. É um tema legal hoje. É. Quais são as diferenças psicopatológicas entre um transtorno de personalidade borderline e um transtorno afetivo bipolar? Essa aí é um erro que eu já cometi várias vezes, de paciente ser borderline ou dar o diagnóstico de transtorno bipolar. Inclusive, recentemente, né, na enfermaria do Pedernest, a residente estava certa, falou que era borderline, né, mas a paciente contou uma história tão bonitinha de transtorno bipolar, ela deve ter visto no Google, que me convenceu, mas logo depois, pelo comportamento da paciente na enfermaria, pela história, ficou evidente que ela não tinha transtorno bipolar. Mas eu já errei várias vezes. Acho que eu estou errando menos. Eu pensei que nunca mais ia errar, nunca mais fosse errar, mas acho que pelo menos diminuir a frequência. As características, na verdade, são bem diferentes. Eventualmente pode coincidir no paciente bipolar estiver num episódio misto, uma ciclagem rápida, ultradiana mais ainda. Mas o curso, por exemplo, se comparar os cursos, o transtorno da personalidade borderline, por definição, é um transtorno da personalidade. Como tal, a pessoa sempre foi daquele jeito, a personalidade se moldou daquela forma patológica, então, desde a adolescência, às vezes desde a infância, durante a vida toda, a pessoa teve aquelas características. Transtorno bipolar, não, até o primeiro episódio de mania ou depressão, a pessoa
em tese, era normal, e entre episódio e outro a pessoa quase que voltou ao normal, né? Tinha um exagero, foi um exagero do Kraepelin achar que voltava inteiramente ao normal, né, para distinguir de demência precoce, mas fica com alguns sintomas residuais, afetivos, fica com prejuízo cognitivo, que é progressivo, mas basicamente sair da mania da depressão, ficar perto do normal, então isso já é diferente do borderline. Borderline não tem tem instabilidade do humor, oscilações do humor, como o bipolar pode ter, mas não tem as oscilações da vivência subjetiva de energia. Que para mim, né, apoiando vários autores, né, não é uma proposição minha, mas eu acho que a característica principal da mania da depressão é a alteração do nível de energia, gente com disposição, ânimo, vivacidade. Pacientes em mania frequentemente dizem que no Rio de Janeiro a tomada é 110 volts, né? O paciente diz, estou como se eu estivesse ligado na tomada 220. Os pacientes em depressão dizem, estou com a pilha, é como se eu estivesse com a pilha fraca. Acho que isso que é central na mania e na depressão, levando consequentemente a alteração da psicomotricidade, né? Aumento na mania, diminuição na depressão. Para os autores clássicos, a alteração básica da depressão era a inibição psicomotora. Aliás, já que o tema é psicopatologia, não fala em lentificação psicomotora. Tem vários livros, eu sei, no Brasil, mas a palavra lentificação não existe na língua portuguesa. É inibição psicomotora, como aprendi com o professor Chalub, ou alentecimento psicomotor. Para os muitos autores clássicos, essa é a alteração central, não as alterações do humor. Então, o borderline não tem isso, ele tem instabilidade do humor. Como o bipolar pode ter, mas não tem a instabilidade do nível de energia e atividade motora. E o borderline também não fica eufórico, como o bipolar pode ficar. O bipolar está irritado, está com sintomas depressivos, mas eufórico, o borderline, né? O borderline não fica eufórico. O borderline nunca diz eu estou bem ou estive bem, o borderline está sempre mal. O bipolar em mania eufórica esteve ou está bem, como nunca esteve na vida, se sente muito melhor do que quando está normal. Então, bom, isso aí é uma diferença grande. Sim. Agora uma pergunta que até faz sentido com o que o senhor acabou de falar. Ainda considera importante o estudo de textos clássicos na psicopatologia, como Karl Jasper? É isso. Considera textos clássicos na psicopatologia como Karl Jaspers? Sim, sim. Para sempre. É original, né? Todos os outros são filhotes do Jaspers, né? Mas, assim, para nós residentes, pelo menos aconselham que a gente leia um livro preparatório para ler o Jaspers, que seria acho que é Sintomatologia da Mente, Sintomas da Mente, antes de ler o Jaspers, porque é bem difícil a leitura, né, assim, do Jaspers. É um livro em inglês como é que chama? Acho que é Smith. Não, Smith não. Sintomas da Mente, o nome do livro. Sei, acho que já foi editado pela Arte Média, não estou editando mais não. Eu esqueci o nome dele. Psicopatologia é difícil de estudar, né? Porque os livros são diferentes, não tem uniformidade. Não só comparando os clássicos com os recentes, mas você encontra, por exemplo, um mesmo termo com definições diferentes. Por exemplo, psicopatologia, pseudo-alucinação. Você pode usar a definição do Kandinsky, né, que é a alucinação sem corporeidade, localizada no espaço subjetivo interno, ou usar o termo pseudo-alucinação como uma falsa alucinação, na simulação. Tem conceitos que são adotados por um autor, não são adotados por outros, como hiperfrenia, ou seria um nível de consciência acima do normal, e às vezes uma mesma alteração designada por termos diferentes, né? Por exemplo, para mim, desagregação do pensamento, dissociação do pensamento, descarrilamento, para mim tudo é a mesma coisa. Sim. São nomes diferentes, porque autores diferentes
criaram aqueles nomes, mas estão definindo a mesma coisa. Então é difícil porque não tem uma linguagem comum. Essa é a vantagem dos DSMs, né? É ruim, mas é bom. Porque é ruim porque aquilo é uma pobreza do ponto de vista psicopatológico, é ruim porque, né, aquelas categorias não correspondem a doenças reais, mas pelo menos promovem uma linguagem comum. Né? Você fala esquizofrenia de segunda, décima e cinco. Ah, tá bom, se existe ou não existe, se os critérios são bons ou ruins, é outra história, mas é uma linguagem comum. Sim, há Psicopatologia uma você não tem. padronização, né? É, vira uma coisa, virou até universal, né? Embora seja da Associação Psiquiátrica Americana, virou mundial. Na prática, em pesquisa, na clínica psiquiátrica, né? Não só em pesquisa. Pode não ser o parâmetro para documentos oficiais, né? Que continua sendo atualmente esse de 10, depois esse de 11. Mas tem a linguagem comum, mas a psicopatologia não tem. Porque também não existe. Então por que não fazem uma linguagem comum? Mas quem vai financiar, né? Quem tem interesse? Porque critérios diagnósticos comuns é importante até para a indústria farmacêutica, né? Sintetiza um novo antidepressivo. Vamos testar em quem? Em quem tem depressão. Mas não dá, uma depressão é uma no Japão, uma depressão é outra no Brasil, a depressão é outra no Uruguai. Tem que ter critérios únicos para depressão no mundo inteiro. Aí sim você pode ter uma aprovação, né, daquela substância até indicada no tratamento da depressão, caso transtorno depressivo maior. Então é uma coisa que existe muito interesse para padronizar, né, o diagnóstico. Mas quem é que tem interesse em padronizar a psicopatologia? Ninguém que tenha dinheiro, né? Uhum. Tem muito dinheiro, né? Então, Verdade. tão cedo não vai ter uma linguagem única na psicopatologia. Do mundo, né? Universal. Tenho mais uma pergunta. Poucos autores brasileiros se dedicaram a escrever livros sobre psicopatologia no Brasil. Por quê? Por que tem esse desinteresse? Acho que não foram poucos, não. Eu vim depois acho que um ano depois do Dalgala Galarrondo. Tinha Isaías Paim, que teve grande sucesso, vendeu muito livro. Tem o Cláudio Lira Bastos, que é de Niterói, acho que ligado à UF. O Luiz Salvador Miranda de Sá. O Nobre de Mello, que foi o primeiro que eu li já na graduação, que era também da UF. Até o professor José Leme Lopes não tem exatamente um livro de psicopatologia, mas nos livros dele, pelo menos um tem um capítulo de psicopatologia. Quem mais? Já citei vários. O Otton Bastos não tinha um livro de psicopatologia, mas ele escreveu uns artigos só de psicopatologia. Otton Bastos, lá do Recife. Então, sem pensar muito, eu já lembrei de vários. O professor Washington Goielo, que eu, daqui no Rio, na graduação, não escreveu um livro de psicopatologia, mas é, escreveu uns textos no qual a gente dá. O professor Chalub, também, ele não escreveu um livro de psicopatologia, mas tem um livro só sobre delírio, que é São muito muitos, mas interessante. assim, os que nós residentes conhecemos são Elisha Niô e Dalgala Rondo. Só vocês dois que a gente Somos conhece, os sim. mais jovens, somos os mais jovens. Somos os garotos da turma. Os bebês. Mas eu acho que o Uma Douglas Ronda é pergunta. mais velho que eu. Espero que sim. Pelo menos o O livro dele é mais professor, velho do que o meu. Mas super uma gente pergunta boa, a gente já aqui. almoçou junto uma vez, acho que em Belo Horizonte. A gente Ah, estava foi? no mesmo evento, eu, ele, o professor Maurício Viotti, que é de Belo Horizonte. Tinha uma turma assim, interessante em psicopatologia, a gente estava no mesmo carro, aí alguém fez uma brincadeira, assim, se sofresse um acidente, morresse todo mundo, ia acabar a psicopatologia no Brasil, né? Então, mas não teve nenhum acidente, não, estamos vivos até hoje. Graças a Deus. Uma pergunta aqui do Instagram. O professor pensa que o maior conhecimento em psicopatologia influencia os nossos hábitos de prescrição? Influencia no diagnóstico, que por sua vez vai influenciar no tratamento, né?
E mesmo que não tenha muita utilidade prática, eu acho que é uma coisa enriquecedora, né? Mesmo que não sirva para nada. Mas acho que você conhece mais profundamente o adoecimento mental, mesmo que aquilo não vai mudar em nada esse tratamento, o tratamento que você vai prescrever para o paciente. Me veio até, inclusive, uma dúvida que eu tenho mesmo, minha, que, por exemplo, eu acho que a única coisa que a gente tem para nos resguardar de algum processo, de alguma coisa judicial, é o exame mental. Porque a gente coloca como a gente está vendo o paciente no momento, se ele tem juízo crítico, se ele não tem esse juízo crítico. E eu acho que é uma proteção que a gente tem. Se a gente não tivesse esse exame mental lá na anamnese, talvez a gente tenha que responder de uma forma mais dificultosa na justiça. É que sempre pode questionar como é que você chegou àquele diagnóstico, de onde você tirou Sim. isso. Não adianta a gente só dizer que viu sem escrever no prontuário, né? Porque às vezes na pressa você não escreve, né? Não coloca o exame mental de uma forma clara, e se tiver algum processo, fica com essa falha, né, no prontuário, e você pode responder judicialmente. Ou pior, você nem se lembra como é que Sim. estava o paciente exatamente, né? Frequentemente às vezes, deixo de, no consultório particular, deixo de detalhar as alterações que o paciente tinha. Aí depois não fico, na consulta seguinte já não lembro mais que o paciente melhorou, mas o que que ele tinha antes, né? Às vezes o paciente tem que me lembrar, se eu não anotei e não lembro. Sim, verdade. Mas é algo que, para ficar assim, para nós que somos residentes, sempre colocar no prontuário o exame mental, né? Tipo, as observações de fato, porque às vezes na pressa você faz só um copiou-colou da consulta anterior e não escreve direitinho o que está lá, mas é muito importante colocar o exame mental de fato. Aí bota umas coisas, tem umas repetições, não sei se acontece no Brasil todo. Aqui no Rio botam muito afeto congruente com humor, que é uma Aham, frase que não tem o menor sentido. Nem em situações patológicas o afeto vai ser incongruente com o humor com afeto, porque o humor aham, é uma síntese do afeto, então não tem possibilidade de uma incongruência entre o todo e a parte, né? Entre o todo uhum, e o resumo do todo. sim, Senão não é resumo, né? Senão não é síntese. Aí as pessoas ficam repetindo isso, ou inteligência compatível com grau de escolaridade. Grau de escolaridade não mede inteligência. Ainda mais com o sim, ensino no Brasil, na época tinha promoção automática, né? Não precisava fazer prova, todo mundo terminava o ano, era no Rio de Janeiro acontecia isso. E fora o fato que, sabe quantos anos o Machado de Assis frequentou a escola? não. Zero. Jamais teve educação Sério? formal. Nunca teve educação formal. Se for julgar a inteligência dele pela escolaridade, Ele seria um burro. E, assim, também essa é uma questão que eu fico me perguntando. A inteligência a gente só pode avaliar de fato com um teste neuropsicológico, né? outros, tem umas avaliações básicas, né? Dar um ditado para a pessoa interpretar Minimento, diferenças, talvez. semelhanças. Moca, Minimento acho que não tem nada de inteligência, não. não. Mas acho que o Moca dá para testar um pouquinho, né? Moca, nem sei o que é o Moca. É um teste que tem algumas pistas assim que você tem que fazer. É um teste bem longo, inclusive, Hum. que a gente faz com o paciente para ver como é que tá o cognitivo dele. Quer dizer, cognição é mais ampla, né? Inteligência é só um dos elementos da cognição, mas acho que o provérbio é obrigatório, com teste simples, capacidade de abstração, né? Uhum. Claro que quanto mais restrito fosse o exame, né? Dá só um provérbio, pronto, acabou. É um exame mais pobre, né? Quanto mais provérbios você der e mais outros testes aplicar, mesmo sem recorrer a uma bateria neuropsicológica, você já tem uma boa ideia fazendo Sim, uns testes banais, né? básicos. Senão não precisa mandar para o psicólogo, faz aí a avaliação cognitiva, Uhum. testagem neuropsicológica. Pode fazer para detalhar, mas uma avaliação mais básica acho que é obrigatório para o psiquiatra fazer. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui. Uma pergunta polêmica. A tecnologia pode ajudar de algum modo no estudo da psicopatologia? Lembrei de experiências alucinatórias reproduzidas em realidade virtual.
Eu não sei como é que é isso de experiência alucinatória reproduzida em realidade virtual. Eu também não Mas a conheço. única coisa que me fez lembrar, provavelmente não tem a ver com isso a pergunta, é a situação de botar a pessoa em isolamento acústico. E se observou que, tem uns estudos que fizeram isso, né? Se viu que os pacientes esquizofrênicos passavam a alucinar menos. Ou seja, provavelmente grande parte das alucinações, na verdade, eram ilusões. Tinha estímulo e. Porque faz situações experimentais, artificiais, que não tem estímulo nenhum, né? A alucinação é isso, é quando tem a percepção sem objeto, sem estímulo. Mas em que situações na vida não tem estímulo nenhum, né? Menos situações de isolamento acústico, seu coração continua batendo, você continua respirando, isso produz algum som, né? E também curioso que pessoas normais colocadas em situação de isolamento acústico, muitas começaram a alucinar, Uhum. indicando que o cérebro ele não aceita a falta de estímulo. Se não vem estímulo de fora, ele produz. Até por isso que pessoas com deficiência visual têm mais alucinações visuais do que de outra modalidade, pessoas com deficiência auditiva têm mais alucinações auditivas do que de outras modalidades, né? O cérebro não aceita pouco estímulo ou ausência de estímulo. Entendi. Deixa eu ver se tem pergunta na caixinha aqui. Deixa eu ver, acho que tem. Eu nem sei onde é que fica essa caixinha. Acho que só Abri você que vê aqui. essa caixinha. Boa noite, queridos. Professor, já viu o caso de ter hipobulia com hiperpragmatismo ou as duas avaliações são codependentes? Eu defino assim, né? Hipobulia quando tem diminuição. Para mim, seria sinônimo de diminuição da energia, da, da vivacidade. E eu acho que o pragmatismo só se altera do normal para menos. Para mim não existia hiperpragmatismo. Mas eu considero que, quer dizer, uma visão pessoal minha, se o indivíduo não. Que pragmatismo é se o paciente consegue executar aquilo que ele planeja. Mas se o paciente não planeja nada, se ele estiver muito hipobúlico, se estiver abúlico, aí eu acho que não dá para avaliar o pragmatismo, né? Se ele não consegue planejar nada, aí é normal até não executar nada. Então, só poderia avaliar o pragmatismo se há planos. Então, por exemplo, o indivíduo em mania, ele quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, ele começa a fazer mil coisas ao mesmo tempo, não termina nada. Mas está aí para o pragmático, porque ele não faz nada direito, né? Então, o Bom, pragmatismo não é fazer muito, é fazer direito e de acordo com os planos. Mas se não tem planos, não dá para avaliar o pragmatismo. entendi. Eu tenho mais uma pergunta, que foi um passarinho verde que me contou que o senhor tem um codinome, que é Elítio. E aí a gente Ah, quer saber o porquê. foi a Daniela? Foi. O passarinho não é verde, não. Essa aí é uma paciente nossa do IPUB, no nosso ambulatório de transtorno bipolar, que ela cismou que o nome do remédio é elítio e não lítio, né? E eu sempre pergunto para ela qual é o nome desse remédio. Ela fala elítio. Ela não consegue entender que ela está falando errado, né? Mas é engraçado, mas eu fico honrado, né? Ter o meu nome associado com o principal medicamento do transtorno bipolar, né? O número um. Número um não só cronologicamente, né? Foi o primeiro a aparecer, mas é o número um em eficácia até hoje, por mais mentiras, mais propaganda enganosa contra o lítio que se façam, né? Sim. Bom, não tenho mais perguntas. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, nós temos 5 minutinhos ainda de live. Então, mandem rapidinho a pergunta. E lembrando que o sorteio tá lá no feed do ABRP. Só colocar lá as regrinhas que a gente colocou na foto oficial e vai ter o sorteio do livro do doutor, tá? Falem agora ou calem-se para sempre. A Gabriela colocou aqui, a Gabi. Tem um que toma um nervosinho.
Mais alguma pergunta, pessoal? Mais 5 minutinhos. Senão a gente encerra a live. Mas antes de encerrarmos ou de fazer a próxima pergunta, queria agradecer a participação do senhor, doutor. Muito bom reencontrá-lo. E agora com a psicopatologia, né? A nossa live anterior foi sobre o Hitchcock, que foi muito boa. E eu estou muito As feliz. melhores lives que eu fiz foram com você, realmente a coisa rola. E a Tem gente uma ainda ficou a do química. Woody Allen, hein? Vamos fazer. Sim. Muita gente vai me xingar, né? Tem toda uma campanha difamatória contra ele, né? Aham. Inclusive, na minha aula de psicanálise, comentaram sobre ele algumas histórias cabulosas da vida dele que eu não tinha tanta noção, assim, Tem o de meu que... livro, tá aqui, o cartaz, né? Sobre ele. Sim, vamos fazer essa live, vamos fazer. Combinado. Sempre aprendendo muito em toda live, diversos elogios, doutor. Ainda bem. As críticas, os xingamentos você não ignore, por favor. Que bom, professor. Muito feliz de ter aceitado o nosso convite. Pessoal, a BRT está fazendo outros encontros com outros professores da psiquiatria também. Em breve a gente vai falar do próximo professor convidado, que nós teremos live, tá? E que vocês acompanhem o nosso Instagram, que a gente sempre traz alguma novidade da psiquiatria e do mundo da residência de psiquiatria, tá? Doutor, eu acho que não temos mais perguntas e temos alguns 2 minutos É, só. nós gostamos de fazer, mas o pessoal não achou estimulante, não. Paciência, né? A gente não pode agradar todo mundo sempre, né? É verdade. Não importa quantas lives do Eli assistimos, sempre aprendemos mais e mais. Quem é que falou isso? Foi a Yasmin Faro. Eli, seja nosso colaborador permanente. Um prazer. Eu gosto de residente. Me lembra da minha residência, que foi um período especial, né? Eu falo sem a menor dúvida, foi o período em que eu mais aprendi psiquiatria, e onde você tem mais tempo, né, para aprender. Sim. Eu não dava plantão fora, tinha esse privilégio, podia sobreviver só com o dinheiro da residência, morava com meus pais, então. Aí eu me dediquei, eu trabalhava muito, vi muito paciente, né, no IPUB tinha e tem enfermaria enorme, muito paciente no ambulatório, um ótimo supervisor, o professor Márcio Amaral, que me ensinou muito também de examinar paciente, corrigia as entrevistas, mandava a gente examinar o paciente na frente dele e dos colegas, e também eu queria fazer mestrado, então eu estudei muito a parte teórica também, e nunca tive tanto tempo para estudar como eu tinha na residência, nunca mais voltei a ter tanto tempo. Então, vocês que são residentes, aproveitem, porque depois vai ficar tudo mais difícil. É um momento especial que vai definir O muito, né, da futuro. qualidade da carreira, não que vai ficar mais rico, porque às vezes estudar demais atrapalha, né, ganha menos dinheiro. Se você é mais pragmático, digamos assim, não perde tempo com essas bobagens da psicopatologia, você fica mais voltado a ter muitos pacientes, a ganhar muito dinheiro. Sim. Então, se você quer ficar rico, não siga o meu exemplo, mas se você quiser se aprofundar no adoecimento humano, Tem uma última pergunta que dá pra gente responder. Como estudante de medicina que quer ser psiquiatra pode ser introduzido nos estudos da psicopatologia? hum, se ensina muito pouco psicopatologia na graduação, né? Eu mesmo não tive tanta coisa, mas até recentemente, até ano passado foi o último ano bom da humanidade, né? Espero que ano que vem seja bom de novo. Tinha uma disciplina só de psicopatologia na graduação da medicina da UERJ. Acho que na UF, Universidade Federal Fluminense, era e é assim também. Então, tinha a disciplina de psicopatologia separada da disciplina de psiquiatria. Então, a disciplina foi criada antes de eu coordená-la, depois eu passei a coordenei por acho que mais de 15 anos, e aí tinha muito espaço para psicopatologia, e agora não foi por culpa da pandemia, mas a partir deste ano
acabou a psicopatologia e aumentou-se um pouquinho a carga horária da psiquiatria, mas não vai poder ter esse tempo. E este ano, por acaso, dias atrás, esta semana mesmo, não, semana passada, eu dei aula pela primeira vez para a graduação da medicina da UFRJ. Aí, na disciplina de psicopatologia. Aí eram 2 aulas de psicopatologia para a disciplina inteira. Eu Nossa, tive que condensar a psicopatologia toda em 2 aulas, dadas na mesma manhã. Aí, é não dá, impossível. né? Meu poder de síntese não é tão bom assim. Uhum. Bom, eu acho Mas que vendo filme chegamos. ajuda também psicopatologia, aprender psicopatologia, né? Lendo Machado de Assis, o Dom Casmurro, tem muito, daquele delírio de ciúmes, lendo Dom Casmurro, né? Eu acho que chegamos ao fim, doutor. Pena. Tudo que é bom acaba rápido, né? Muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite. E espero novas parcerias com a BRP e na nossa vida de psiquiatra pela frente. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a Beijos, gente abraços. combina. A gente combina Woody a nossa. Allen, nossa terceira. É. Tchau, Um é pouco, professor. 2 é bom, 3 é demais, né? 3 é Sim. demais. Muito obrigada, doutor. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.